Fala pessoal, começando mais um conteúdo informativo e opinativo no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão nesse vídeo de hoje. Antes de começar, peço seu apoio, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para receber todas as novidades. Seria muito bacana ter você como novo integrante na família SBTV rumo aos 37 mil inscritos. Renato Paiva tem apenas um aproveitamento pífio, né, à frente do Bahia. Temos aqui 28% de aproveitamento em 15 jogos, 13 pontos conquistados. O Bahia tem mais jogos do que pontos na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. É o porteiro da zona de rebaixamento. Para quem não vê a tabela ainda, a situação que nos importa é essa situação de baixo aqui, infelizmente, da tabela. Lembrar você que hoje, às 8 horas da noite, teremos Goiás e Atlético Mineiro lá no Serrinha, no caso, né? Pela 15ª rodada. Lembrar você que Corinthians e Grêmio, América e Vasco foram jogos adiados dessa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Goiás vencer, passa o Bahia entra na zona de rebaixamento e o empate deixa o Goiás com 12 pontos a 1 ponto de distância do Bahia. Derrota mantém a equipe de Goiás lá na zona de rebaixamento. Galera, lembra você que o Kaique, sofreu uma entorse no seu tornozelo, no seu joelho, e saiu de muletas, da Arena da Baixada, da Liga Arena, no dia de ontem. Nesse momento, o Kaique saindo de muletas aqui da Liga Arena, após a partida contra a equipe do Atlético Paranaense, sofreu entorse no seu joelho, tomara que não tenha sido nada demais. Lembrar você que ele será reavaliado lá em Salvador, para poder diagnosticar o tempo de recuperação e, é claro, as avaliações e as atividades serão feitas referentes ao Kaique, tá certo? Bom, Renato Paiva, ele foi um cara que foi questionado, no dia de ontem, lá na sala de imprensa da Arena da Baixada. Alguns pontos a serem selecionados por mim. Na primeira pergunta, eu perguntei a ele quais seriam os atributos positivos que foram implementados nesses quase 8 meses de trabalho. Ele respondeu muito rápido essa pergunta. Eu acho que ele não sei se ele entendeu ou não entendeu essa situação aí que eu acabei perguntando, mas ele não citou nenhum atributo, ele apenas falou isso aqui, ó. Renato, boa noite. São quase 8 meses de trabalho. Eu queria que você fizesse essa avaliação sua de quais são os principais atributos positivos que você avalia do seu trabalho à frente do Bahia, justamente com os jogadores. São 7 meses de trabalho, um mês de pré-época, pré-temporada com 3 ou 4 reforços, com os reforços a chegarem, com um elenco completamente novo e eu não faço milagres. Bom, eu queria saber realmente quais seriam os atributos positivos. Não sei se ele não entendeu, mas enfim, é o que eu queria pontuar apenas em palavras do Renato Paiva. E outros dois questionamentos foram a respeito das dificuldades que ele vem enfrentando com o elenco do Bahia, e os jogadores também estão enfrentando. Ele fala sobre calendário, tempo para treinar e outras situações que realmente são importantes serem ditas, mas a questão que me pega nesse momento é que ele fala sobre milagre. E a gente não quer um milagre, a gente queria que o Bahia fizesse um campeonato digno. Ele se refere, inclusive, em relação a não fazer milagre, antes de começar a Série A, tá, gente? Para poder contextualizar vocês, como vocês viram aqui na pergunta. Então, a questão que a gente pedia aqui era uma Série A estável, uma Série A digna para que o plantel poderia apresentar. É claro que existem os problemas de reforços, de desgastes, de lesões, mas o Bahia poderia entregar muito mais nessa Série A e todo mundo sabe disso. E isso passa muito não só pela parte do Renato, mas também pelos atletas e principalmente pelo Cadu Santoro, que representa a figura do Grupo City à frente do Sport Clube Bahia. E com a derrota de ontem, o Bahia completou um ciclo de 15 jogos com apenas um triunfo, considerando o Brasileirão e a Copa do Brasil, algo que só havia ocorrido uma vez na história do clube há 57 anos. Eu até errei esse dado estatístico no dia de ontem, no conteúdo que eu postei para vocês, no dia de hoje praticamente, não foi em 1957, foi em 1966, tá? Que aconteceu essa situação, em 2023 e em 66, como vocês podem ver aqui a sequência desse ano. E aqui em 66, esse ano aqui a gente apenas vencendo o Palmeiras nessa sequência aqui de 15 jogos disputados em meio à Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cássio Cardoso, ele colocou aqui alguns comentários pertinentes referentes à situação do Bahia nesse momento, que em ritmo de treino o Atlético venceu o Bahia sem sustos, construindo um placar na primeira etapa. Eu acho que o Atlético não teve tantas, não foi tão exigido assim fisicamente falando, taticamente falando, para poder esperar o Bahia. No segundo tempo, o Marcos Felipe e algum preciosismo dos atletas do Furacão evitaram uma goleada. O Bahia exigiu de Bento em poucos momentos, a maior parte na reta final do jogo, quando
a guarda do adversário estava baixa. O Bahia foi muito frágil. Nos 15 jogos dos últimos 2 meses, apenas um triunfo contra o Palmeiras. Faltam 4 jogos para o primeiro turno acabar. O Bahia tem 13 pontos. Tem 26% de aproveitamento na Série A. Paiva não tem um histórico robusto que nos faça confiar que ele vai conseguir entregar resultado com mais tempo de trabalho, como o Grupo City, por exemplo, né? E o Bahia precisa agora urgentemente de resultado e não cair, para não cair. Além desses 7 meses, não consigo elencar um atributo coletivo no time em campo que seja estável, constante, nem a subjetiva competitividade, nem a tinta que desfaça a obra no meio fio, o que a troca de passos do time convence. Não evolui no último terço. O sistema defensivo depende de peças que estavam na temporada passada. Na Série B, o técnico não muda o jogo para melhor. Os jogos têm contextos distintos e basicamente o mesmo final. E vou fazer outra pergunta. Mesmo com todas as lacunas percebidas e já citadas, o elenco do Bahia tem hoje, o que o Bahia tem hoje, né, é para ter um nível de atuação novamente? É para ter esse nível de atuação novamente? É para ter esse tipo de campanha de 26%? Para mim, não. Representando mais uma vez o que a gente pensa, né, em relação ao trabalho de Paiva, né? Não é para fazer esse tipo de Série A. O próprio grupo, os próprios jogadores e comissão técnica, dirigentes entendem isso. É que o elenco que o Bahia tem é para fazer uma Série A melhor. Era para estar com muito mais pontuação, era para estar com uma situação muito mais confortável na Série A, que infelizmente não acontece. Em relação agora a reforços, pessoal, né, um torcedor que colocou imagens no Twitter já com o Camilo Cândido em Salvador, inclusive, né, que ele pegou o mesmo voo aqui do Camilo Cândido, né, o Ahiro, né, o nome dele aqui no Twitter, por exemplo, até me segue, um abraço pra ele. Ele fala aqui, né, que achou que o Camilo Cândido tava no mesmo voo que ele, e realmente estava, né, de Guarulhos para Salvador. E entrou, ficou encarando a camisa do Bahia dele e olhou pra ele confuso se era ele mesmo. Olhou pra mim e disfarçou. Né, ele tava com a camisa do Bahia aqui, vocês podem até ver, né, e o Camilo Cândido realmente deve ser anunciado em breve pelo Esquadrão de Aço. E agora sobre o resumão que o Ulisses Gama trouxe de informação sobre Cittadini, Cândido e Adriel. Né, aqui a situação é a seguinte. Sobre o Cândido, está acertado com o Bahia e deverá ser anunciado oficialmente nessa semana. No último domingo, ele viajou para Salvador e a tendência é que o atleta inicialmente chegue emprestado pelo Nacional do Uruguai com opção de compra. Cittadini, o Bahia avançou nas negociações e está próximo de anunciar oficialmente o jogador. No último domingo, ele esteve relacionado para a partida contra o Tricolor de Aço no Atlético e a sua chegada deve ser em definitivo, com duração contratual ainda indefinida. Pelo que a gente viu, poderá ser de 2 anos, como o GE informou, mas como o Uli acaba informando, né, ainda indefinida. Adriel, com interesse no goleiro, a diretoria continua tentando o atleta. Porém, detalhes de contrato em discussão e o interesse do Estoril de Portugal dificultaram a situação. Ainda não está descartado essa negociação, tá? Bom, Juba e Gilberto, vocês já sabem as situações, né? O Gilberto já está anunciado, deverá ser apresentado essa semana e, quem sabe, relacionado contra o Corinthians no próximo sábado, às 6h30 da noite. Juba chegará no final de agosto, no início de setembro, após o encerramento do seu contrato com a equipe do Sport Clube Recife. Sport Clube do Recife, não esqueci agora o nome do esporte, perdão, gente. Mas, enfim, é isso, esse foi o conteúdo. Mais uma vez, ressaltar aqui meu sentimento de frustração com esse momento do Bahia. A gente sabe que precisa se movimentar, mudar, a gente viu o desabafo do Cano ontem, entrevista do Tassiano, mas não podem ficar só nas palavras, né? Acho que, até como eu comentei no Twitter, não sei se vocês acabaram vendo, mas se o Paiva não conseguir entregar evolução nesses próximos confrontos, né, nos próximos 4 jogos, por exemplo, que é onde se encerra o primeiro turno, né, eu optaria por modificar o comando técnico, de trocar o Renato Paiva nesse momento. Sei que a frustração, sei que a chateação é muito grande, estou chateado assim como vocês, né, em relação ao trabalho dele, ao atual desempenho do Bahia em campo, os resultados, a tabela e tudo mais, né, e eu espero que os reforços cheguem, espero que o City ele possa compreender a situação que o Bahia está, que o alarde precisa ser muito forte nesse momento, e que o Renato Paiva está muito acomodado. Está muito confortável com as declarações que ele acaba, né, aplicando nas suas coletivas, e falta, né, alguém chegar para ele ali dentro do clube e orientá-lo, né, de que não está tudo bem em relação ao que vem acontecendo, né? Não tem que ter essa segurança toda não, porque o Bahia não está com essa segurança para poder estar nesse modus operandi de pensamento, tá? Mas enfim, é isso, esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Né, comente aqui sua opinião referente à situação do time, sua opinião em relação a reforços e a partida de ontem. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito, ative todas as notificações, fortalece com o like aí, tá? Um abraço e até a próxima.